Marcelo, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e TH Mais Record. Primeiramente, parabéns pela vitória na estreia. Queria te perguntar sobre o curto período de tempo que você teve para treinar e conhecer este elenco do Guarani na sua chegada nesta semana em Campinas. Como é que foi esse trabalho? O que a gente já vê de Marcelo Fernandes desta equipe? A gente viu poucas mudanças na equipe titular, né? Mas o que você conseguiu trabalhar, o que você vê que consegue fazer com esta equipe ainda para somar ainda mais pontos e sair ainda desta situação de briga contra o rebaixamento e focar em busca do acesso? Primeiramente, boa noite a todos aí. Eu estou muito feliz com a vitória. Foram 3 dias muito intensos, né, aqui em Campinas, mas estou muito feliz. Eu, quando cheguei, falei isso. Eu tinha visto os jogos do Guarani, principalmente contra o Caxias, onde a equipe ficou com a bola no pé, mas não finalizava. Nós procuramos esses 3 dias montar a equipe já para não escolher nem nada de certo ou errado. A gente procurou manter a mesma equipe, que a gente sabe que são jogadores de qualidade. E olhando o adversário, a gente trabalhou muito esse aspecto de dar volume ofensivo, entendeu? Para que a gente finalizasse mais, finalizasse a jogada, terminasse a jogada, sabe? A mudança de atitude. Eles estavam com uma carga muito grande nas costas, né? Dessas 3 derrotas, não mereciam isso, muito menos o Guarani, né? E eu acho que o grupo respondeu bem, muito bem. O grupo se empenhou muito nesses 3 dias. A gente trabalhou muito questão de duelo, por cima, por baixo. Acho que hoje já foi uns números melhores. Precisamos muito melhorar. Não tem nada bom aqui. A gente está muito com o pezinho no chão. A gente sabe que o campeonato é difícil. A gente vai trabalhar muito para tirar o Guarani, como você falou, dessa situação ainda de lá embaixo, né? O lugar do Guarani é lá em cima e a gente vai trabalhar para isso. Marcelo, boa noite. Boa noite. Vladimir Catarino, da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu sei que treinador não gosta de falar individualmente de jogador, né? Mas eu queria falar sobre o goleiro Andrei, né? Ele que tem vivido um turbilhão de emoções, falha em Caxias. Hoje, no primeiro tempo, parecia um tanto quanto inseguro, mas acabou se redimindo com o pênalti defendido pelo Camilo. Como você vê essa questão? Você está chegando agora também, mas é uma posição tão importante, né, no time. Sim. E qual a importância de ter novamente a confiança e qual a confiança que a comissão técnica tem no trabalho feito pelo goleiro Andrei? Total confiança. O André é um excelente goleiro, já provou isso em vários clubes que passou. Eu acho que não só ele, mas por tudo que aconteceu em Caxias, a ansiedade dele era muito grande, então ele não queria em nenhum momento, trabalha muito, trabalha duro. É um cara que não esmorece um momento, sempre quer o melhor pro Guarani. E, cara, acho que foi especial para ele, né? Por mais que aconteceu aquilo no primeiro tempo ali, aquilo ali é uma questão de ansiedade, né? O jogador está querendo acertar, acaba indo o zagueiro junto com o goleiro, então isso aí precisava tirar essa carga das costas, né? Que a equipe precisava dessa vitória. Acho que foi bom para todo mundo, para o Andrei principalmente. Depois fez uma grande defesa no pênalti. A gente tem que dar credibilidade, pois é um grande goleiro e a trabalhar, como eu falei, trabalhar. Acho que o importante era ganhar esse jogo. Ganhamos esse jogo, agora foi o que eu falei lá dentro. Ninguém vai abaixar guarda, não tem nada disso. Nós temos muito trabalho para fazer aqui ainda, nós estamos em construção, temos muita coisa para resolver, mas se Deus quiser, a gente está no caminho certo. Boa noite. Wendel Coral para a Jovem Pan News Campinas. Prazer falar com você pela Prazer primeira todo vez. Eu quero perguntar sobre o aspecto mental, né? Você frisou muito isso na sua primeira entrevista, na entrevista de apresentação. Sim. Só que logo que você chega, tem uma cobrança por parte da torcida organizada em um dos treinos. O quanto essa vitória alivia não só o mental dos jogadores, mas também da sua comissão técnica chegando agora? Assim, tanto que nas duas situações, né, o pessoal até falou com a gente lá de boa, pô, não tem nada a ver com vocês, mas tem, a gente tá nós estamos todo mundo junto, né, Elano, eu, Arzu, Marcelo Copertino, o Alejandro, nós estamos todo mundo aqui na mesma barca. E assim, a gente, a gente, um clube grande, ele tem pressão, isso existe, pô, o Guarani é um time, pô, dispensa comentários, eu não vou ficar enumerando o que já saiu de jogador daqui, o que tem de título, o que já lançou para o mundo. E é um clube que precisa de resultado. A torcida, ela não está errada, ela está angustiada, ela não existe ver o time com 0 ponto na Série C. Então, eu acho que é normal, e nós, como jogadores, temos que assimilar isso, entender a cobrança da torcida. Nós trouxemos tudo isso para o lado bom, a torcida, nós precisamos muito da torcida. Hoje já veio aqui uma galera, deu muita força para a gente, eu peço que continue acreditando no trabalho, sabe? Os jogadores aqui, todos eles que estão aqui, são jogadores que querem muito honrar a camisa do Guarani. Falhas acontecem em qualquer profissão, entendeu? Posso dizer para você que as 3 derrotas, ninguém queria que isso acontecesse. O clima realmente, como você falou, estava muito sem confiança, pessoal muito, pô, será que dá? E assim, é normal, né? São jogadores jovens.
Nossa média de idade, se eu não estiver errado, o Elano pode me corrigir, acho que é 22, 23 anos. Não é isso? Então, assim, são jogadores que é difícil você chegar num time com uma camisa dessa e não sentir o peso de uma derrota, 2 e até 3. Então, a gente está com muito pezinho no chão, sabemos que tem uma estrada longa pela frente. O importante é dar moral para esses garotos que estão aí dentro, jogadores do Andrei até o pessoal que nem foi para relacionado, são jogadores que estão querendo muito, querem trabalhar, e a gente está aqui para dar esse suporte, fazer o que puder de melhor para honrar a camisa do Guarani. Marcelo, boa noite. Henrique Boa Alves, noite. da TV Bandeirantes. No começo do jogo, o Anderson Leite sofre uma lesão e você opta pela entrada do Pablo Baianinho, Sim. que é um jogador um pouco diferente. Por que a entrada dele e o que isso mudou para você no resto da partida que você já tinha pensado? Para ser sincero, nós trabalhamos ontem com o Pablo Baianinho na frente. Inclusive nas saídas de bola, que você viu aquelas do Andrei, não foi tudo trabalhado, porque a gente tinha o Baianinho e o Bilu na frente. E a gente sabia que podia explorar isso. Tanto que teve umas 2 ou 3 que ainda deu certo, com domínio de bola e tudo. O Baianinho entrou para o Isaac fazer o 10, porque no certo mesmo, se o Leite jogasse, ia jogar Leite mais atrás junto com... Eu sempre esqueço o nome do volante. Com o Natan, eu falo Tauan, Natan. Com o Natan, desculpa. O Natan ia jogar junto com o Anderson Leite e ia colocar o Caio mais adiantado, né? E, para infelicidade, não foi nenhum problema que o Leite teve. Ele tomou uma entrada muito forte. Vocês verem, a canela dele está muito... Com a chuteira pegou muito forte. E ele precisou sair. E ali, praticamente, né, não é uma troca que a gente perde. Depois, se você não trocar no vestiário, a gente estava bem no jogo, não podia trocar, você fica para o segundo tempo com duas paradas para 4 trocas, né? E realmente complica muito. Mas a equipe soube se portar. O Pablo foi muito bem no jogo, cumpriu aquilo que a gente determinava ali para ele. No segundo tempo, com 2-0, eu preferi colocar um jogador mais descansado, um jogador tranquilo para entrar ali e cumprir a função, tanto do lado do João como do lado de cá o Cristiano. Marcelo, boa noite. Boa Diego noite. Alves, da IPTV. Prazer falar Prazer, contigo. meu. Parabéns pela Muito vitória. obrigado. Marcelo, eu vou pedir licença, vou fazer 2 perguntinhas em uma. A primeira, eu queria que você comentasse das sensações da sua estreia, né? O pré-jogo, o intervalo, os momentos do jogo, como é que foram as sensações da sua estreia e também a sensação de vestir uma outra camisa depois de mais de uma década de trabalho no Santos como auxiliar, como técnico, campeão de muitos torneios. Então, peço a gentileza dessas 2. Muito obrigado. Obrigado a você. Cara, como eu falei, eu estou muito feliz. Pela nossa experiência, né? A gente se reuniu, o Farner, que chegou agora executivo, o Apelano, que é o coordenador, que a gente conversa bastante. O importante era tentar tirar o peso dessa molecada, né? Nesses 3 dias, né? Então, a gente reuniu a comissão técnica, procuramos fazer trabalhos para que motivasse eles, principalmente, como eu falei, na intensidade no duelo. Acho que isso foi bem visível, né, no time no primeiro tempo, principalmente em finalizações para o gol, que não tinha havido muitas, né? E foram 3 dias nesse sentido, assim, de tirar a carga dos jogadores, porque eu tenho total confiança neles, sabe? A gente vê que são jogadores que têm qualidade. Lógico, você vai ter jogadores, o próprio Natan, jogadores da molecada tudo nova, cara. Sabe, é difícil você tá num clube do tamanho do Guarani e você sabe, tem torcida, é normal, tem imprensa, entendeu? Tudo isso faz parte da pressão. Então, esses dias foram para tentar tirar o máximo de carga que a gente conseguiu deles e, graças a Deus, a gente deixou o vestiário bem leve. Foi uma preparação muito positiva, muito legal. Eu acho que está de parabéns a nossa comissão toda, todos, sem exceção, e os jogadores principalmente que com personalidade souberam virar essa chavezinha aí. E quanto a... de estar vestindo outra camisa. Assim, foi o que eu falei. Como você falou, eu trabalhei por mais de uma década num clube, né? No Santos, que é o clube que eu trabalhei, onde eu fui bem vitorioso, né? Acho que meus números mostram, foram 7 títulos, 1 como treinador e 5 vice-campeonatos. E, foi o clube que me deu a oportunidade, eu esperava muito essa chance. E Deus foi tão bom para mim que me colocou num clube das dimensões do Guarani. Então, eu fiquei muito feliz, cara. Eu recebi, vou repetir de novo, eu recebi a ligação do Amoroso, sabe? Que amigo do Elano me ligou, me mandou uma mensagem. Cara, é muito legal isso. Eu gosto muito de ex-jogador tá no convívio do clube, porque é um negócio muito legal. A gente passava muito por isso lá no Santos, né? E, cara, a minha sensação é a melhor possível, cara. Deus não poderia ter sido tão bom para mim em me dar uma oportunidade num lugar de um clube tão maravilhoso, uma cidade ótima, e é trabalhar. Agora, o que eu mais sei fazer é trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu vivo o clube,
E tudo que eu fiz nos clubes que eu passei, não só o Santos, como a Portuguesa Santista, eu vou fazer aqui no Guarani, porque é o meu futuro, a minha vida, e agora a minha vida aqui é o Guarani. Eu vou dar tudo aquilo que eu posso para, se Deus quiser, a gente colocar esse clube no lugar que ele merece. Boa noite, Marcelo. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Beto. Marcelo, você armou um 4-4-2 hoje, teve que desarmar, como você disse, mas o Papaini também é um cara que corre por dentro, né? Sim, Então, acaba não tendo tanta alteração assim. A gente viu Sim. até em alguns momentos a linha média ali, a segunda linha, com 5 atletas e tal. Isso tem a ver um pouco com o momento do Guarani, um pouco mais de segurança, principalmente com relação ao meio-campo. E eu queria também aproveitar para fazer uma segunda a respeito do Caio Melo. A gente via ele jogando no Ipiranga como um meia, muitas vezes. E aqui no Guarani ele só atuou como volante, né? Santa Cruz Tem a ver com a chegada do Farney, alguma dica, alguma coisa, ou foi no feeling do treinador mesmo? Não, foi o feeling da minha comissão. Eu conheci o Caio de jogar no Santa Cruz. E ele jogou muitos jogos de meia. Entendeu? Um cara que é incansável, um cara que tem uma visão de jogo boa, tem uma batida boa na bola. E a gente pensou em aproximar ele mais perto do gol, né? Por causa dessas finalizações. Tivemos o imprevisto do Leite, ele teve que recuar. Mas a questão de escalação do time, Beto, eu vou te ser sincero, a gente não pode chegar num clube e, de repente, olhar um jogo que passou e você pegar 3 pedras, jogar na cabeça de 3 jogadores e mudar. Eu acho que a gente tem que entender o que aconteceu. A gente não manteve o que vinha sendo feito, a gente deu alguma pitada, por exemplo, de colocar o Caio mais adiantado, que era aquilo que a gente enxergava que poderia ser melhor. O Leite não rende muito ali de 10, entendeu? Eu conversei com ele também, ele falou, pô, Marcelo, eu prefiro que venha de trás. Então, assim, a gente tem que deixar o jogador onde ele se sente melhor. Agora, a gente não pode, para você chegar e motivar o grupo, então, a gente tem que entender, colocar eles, pôr a confiança neles, por mais que tinham 3 derrotas, e eles corresponderam muito, sou muito grato a todos eles. O Leite sofreu uma pancada na canela, muito forte, tá até... E só amanhã que a gente vai realizar exame, ele vai passar aí para vocês. Foi pancada. Só isso? Boa noite, rapaziada. Obrigado. Obrigado a vocês.